As respostas emocionais, pessoal, pode ser considerada como uma resposta comportamental e fisiológica frente a um estímulo tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno. São experiências subjetivas e a partir dessas experiências, ou seja, a partir da nossa percepção desses estímulos ambientais, respondemos a eles. E às vezes respondemos de forma assertiva, às vezes de forma não tão assertiva. E a desregulação emocional é uma resposta frente a estímulos do ambiente que não são assertivas. Na verdade, elas são mal adaptativas, podemos considerá-las também como disfuncionais. Uma pessoa que passa, por exemplo, por uma situação estressante no trabalho, na faculdade, em casa, e ela não consegue aceitar essa resposta emocional e, a partir disso, ter clareza, ela tende a apresentar uma desregulação. E o que isso pode gerar? Pode gerar, por exemplo, a apresentação de um comportamento compulsivo. E comumente, pessoal, esses comportamentos compulsivos e também impulsivos, eles estão direcionados para um comportamento muito comum nosso, que também é para a nossa sobrevivência, que é a alimentação. Quando a pessoa se encontra angustiada, quando a pessoa se encontra com ansiedade e não consegue lidar com essas respostas emocionais, elas tendem a apresentar esse comportamento. Comportamento impulsivo, que podemos considerar como uma dificuldade de controle inibitório. E essa pessoa apresenta esse comportamento e isso gera nela um alívio. Uma pessoa que, por exemplo, se encontra em uma situação estressante no trabalho e ela vai na cozinha e encontra um chocolate e ela come esse chocolate, esse comer esse chocolate pode gerar nela uma sensação de prazer a princípio. E essa sensação de prazer pode mimetizar, ou seja, mascarar a desregulação emocional dessa pessoa. E ela pode sentir sensações prazerosas e esquecer daquela situação lá atrás que aconteceu, no qual ela não conseguiu aceitar a emoção da ansiedade, no qual ela não conseguiu aceitar a emoção de estresse, no qual ela não conseguiu aceitar a resposta emocional de desânimo. E isso acaba mascarando, em um primeiro momento e no curto prazo, essa desregulação emocional. O problema é que, no médio e longo prazo, essa pessoa ainda não vai ter, por exemplo, um repertório comportamental mais funcional para lidar com a situação estressante. E ela vai tender a apresentar novamente comportamentos impulsivos ou comportamentos compulsivos, direcionado, por exemplo, como falei anteriormente, para a alimentação. E isso pode vir a ser um hábito, no sentido de que, toda vez que essa pessoa se encontrar em uma situação semelhante, uma situação em que ela esteja estressada, uma situação que ela esteja ansiosa, ela vai encontrar no comer o alívio necessário para esse sofrimento. Ela vai encontrar no comer a regulação, entre aspas, emocional. E esse hábito pode ser prejudicial, pode ter consequências negativas no futuro para essa pessoa, por exemplo, desenvolver uma doença crônica como diabetes. Tá? Então é importante entender o quê? Que precisamos aceitar as nossas emoções para que possamos ter mais clareza sobre elas, assim como sobre os nossos comportamentos. Porque as respostas emocionais, elas são também respostas comportamentais e respostas fisiológicas. E nesse sentido, aceitar que você está ansioso, aceitar que você está estressado, aceitar que você está desanimado ou desanimada, é importantíssimo para que você venha encontrar estratégias mais eficientes, mais eficazes, ou seja, para que você venha ter uma clareza para lidar com esses estímulos. E algo importante, pessoal, é que quando olhamos, por exemplo, para a escala de dificuldades na regulação da emoção, vamos ver que as pessoas que se enquadram em uma desregulação emocional é aquela pessoa que tem dificuldade em excitar suas emoções, é aquela pessoa que tem dificuldade em encontrar estratégias mais funcionais, estratégias mais eficazes, estratégias que envolvam planejamento, organização para lidar com as situações aversivas do ambiente. É a pessoa que tem dificuldades, por exemplo, no controle de comportamentos impulsivos. Podemos dizer que essa pessoa tem dificuldade em colocar em prática o controle inibitório. E quando olhamos para isso, entendemos que a nossa desregulação emocional ou a nossa incapacidade
de lidar com os estímulos do ambiente que nos geram emoções negativas está também relacionado a fatores neurológicos. Quando olhamos para nossas emoções, pessoal, entendemos que nós temos um sistema chamado sistema límbico, que é composto por várias regiões cerebrais, como amígdala, hipocampo, giro do cíngulo. Então, isso quer dizer que quando há uma desregulação emocional, essas áreas também são ativadas. Por exemplo, o giro do cíngulo é responsável pela percepção da dor, do sofrimento, tá? Assim como a amígdala. A amígdala é uma área responsável pelas nossas emoções, principalmente as emoções aversivas, como medo. Então, são áreas importantes para o nosso sistema das emoções. Assim como, pessoal, o córtex pré-frontal, que é uma área responsável ou considerada responsável pelas funções executivas. Quando as funções executivas estão em bom funcionamento, a nossa capacidade de planejamento, a nossa capacidade de organização, a nossa capacidade de controle inibitório ficam em um melhor funcionamento e com isso temos uma maior capacidade de controlar comportamentos impulsivos, assim como de encontrar melhores estratégias de lidar com reações emocionais, com ambientes aversivos, com estímulos do ambiente. Mas como é que conseguimos manter o córtex pré-frontal, o sistema límbico em um bom funcionamento que nos permitam lidar com os estímulos ambientais? Eu sempre tenho comentado e falado, tanto aqui no canal do YouTube, como também no Instagram, no TikTok, sobre a questão do sono, pessoal. O sono é um importante fator para o melhor funcionamento cognitivo, para o melhor funcionamento psicológico. Então, ter noites de sono de qualidade, de duração adequada, é importantíssimo para que você venha ter um funcionamento adequado também, por exemplo, do córtex pré-frontal, das suas funções executivas, que possam te permitir ter melhor capacidade para lidar com as situações aversivas do ambiente, para lidar com as emoções negativas que você, de vez em quando ou quase sempre, apresenta no seu cotidiano. Então, quando uma pessoa está em uma situação estressante e ela não encontra meios para lidar com a situação estressante, o que ela vai fazer? Ela vai apresentar um comportamento impulsivo em busca de quê? Lembrando, pessoal, que todos os nossos comportamentos apresentados, eles têm uma função. Então, o comportamento impulsivo, o comportamento compulsivo, a partir de uma desregulação emocional, ele tem uma função. E a função dele, qual seria? Seria a função de aliviar, de ajudar, de certa forma, a regular essas emoções, a deixar a pessoa mais tranquila, mais relaxada. Só que essa função, ela tende a ajudar a pessoa no curto prazo, ou seja, a pessoa que se encontra estressada, comeu chocolate, aliviou a sua emoção, reduziu aquele sofrimento. Mas e depois? E no médio e no longo prazo, quais são as consequências disso? Então, é importante entender que comportamentos impulsivos e compulsivos têm a sua função, que é dar alívio a uma pessoa ao sofrimento, mas há outros meios e estratégias que podem ser mais eficazes, mais funcionais, no sentido de que dê à pessoa o poder de lidar com as suas emoções de maneira que não venha prejudicar a sua saúde física e sua saúde mental no médio e longo prazo. Isso envolve, pessoal, um entendimento dos seus próprios comportamentos. E entender os próprios comportamentos é o que chamamos de autoconhecimento. Conhecer as suas emoções, aceitar as suas emoções, assim como conhecer o ambiente que você está inserido, conhecer a sua relação com esse ambiente. Entender que, por que eu fiquei estressado aqui hoje? Eu fiquei estressado porque eu discuti com aquela pessoa, tá? Mas por que eu discuti com aquela pessoa? Será que eu estava certo? Será que ela estava certa? Será que eu estava errado ou ela estava errada? Será que não tinha outra forma de lidar com esse problema? Quando você começar a fazer perguntas sobre os acontecimentos da sua relação com o ambiente, você vai encontrar respostas que te deram a melhor clareza de encontrar soluções, de encontrar estratégias. Então é importante, além de ter boas noites de sono para um melhor funcionamento biológico, neurológico, é importante você entender os seus comportamentos e o ambiente para que você venha ter maior clareza sobre o aspecto psicológico, o aspecto comportamental. Muitas das vezes, pessoal, quando apresentamos comportamentos que prejudicam a nossa saúde, como os comportamentos impulsivos e compulsivos,
é quando não estamos atentos aos acontecimentos do nosso ambiente, quando não estamos atentos às coisas que ocorrem conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, essa questão de discutir com a pessoa. Se você não faz uma análise por que discutiu, por qual motivo foi, ou se perguntar se não tinha outra forma de lidar com o problema ao invés de discutir, se você não realiza essa análise, você vai estar fadado, infelizmente, a discutir com a pessoa, a não encontrar soluções eficazes, a não conseguir lidar com as respostas emocionais dessa discussão, dessas situações aversivas, negativas, e vai apresentar comportamentos impulsivos ou compulsivos. Então é importante ter essa clareza mental, é importante ter essa clareza sobre os seus comportamentos e sobre o ambiente que você está inserido. A desregulação emocional, ela é considerada o gatilho para a apresentação de comportamentos compulsivos e impulsivos. Só que esses comportamentos não são apenas apresentados por gatilhos emocionais. Às vezes, você apresenta comportamentos, por exemplo, o exercício compulsivo, porque tem um desejo de ter um corpo mais belo, de acordo com o padrão social estabelecido, ou se você tem, de certa forma, vergonha sobre o seu corpo, e aí que entra também o fator de aceitar quem você é, e a partir disso encontrar meios mais eficazes de mudar comportamentos, mudar hábitos, para, de certa forma, modelar seus comportamentos e, sim, modelar quem você é, você acaba apresentando comportamentos compulsivos, que a princípio pode trazer resultado, mas no médio e longo prazo pode trazer prejuízo para a sua saúde mental. Assim como, pessoal, esse comportamento compulsivo, por exemplo, pode impulsionar compulsões de rotina exigentes, excessivas, que podem também gerar prejuízo no futuro. Então é importante entender que desenvolver estratégias mais eficazes e mais funcionais envolve aceitar as suas emoções, aceitar quem você é e, a partir disso, obter uma maior clareza sobre os seus próprios comportamentos, ou seja, obter um melhor autoconhecimento, assim como obter clareza sobre o ambiente que você está inserido, sobre a sua relação com esse ambiente. Se você está em um ambiente em que ele é repleto de estímulos aversivos constantemente, dificilmente você vai ter a possibilidade de desenvolver estratégias que auxiliem no enfrentamento desses estímulos aversivos, porque em nenhum momento vai ser reforçada a estratégia que você vai utilizar. Portanto, é importante também modelar ou mudar o ambiente que você está inserido. Talvez, pessoal, isso seja difícil, porque mudar hábito é difícil, mudar comportamento é difícil. Se você não tiver um auxílio, se torna ainda mais difícil. Então, se você tem dificuldade de lidar com as suas emoções, de aceitar as suas emoções e com isso tem gerado uma desregulação emocional e você tem apresentado comportamentos que estão te gerando sofrimento, procure ajuda profissional. Procura ajuda do psicólogo, psicoterapeuta. Assim como, pessoal, se você tem direcionado a sua impulsividade ou compulsividade, frente a estímulos aversivos, frente à ansiedade excessiva, frente ao estresse excessivo, para comportamentos alimentares, é importante também buscar ajuda profissional, de um profissional que te auxilie com as suas emoções, assim como de um profissional que auxilie no comportamento alimentar. São fatores importantíssimos para que você venha ter uma melhor capacidade de lidar com as suas emoções, porque as emoções desreguladas, elas são um fator relevante para a apresentação de comportamentos prejudiciais para a sua saúde física e para a sua saúde mental. Nesse sentido, é importante entender, pessoal, que os processos biológicos, neurológicos, assim como comportamentais, cognitivos, estão envolvidos na desregulação das emoções e na nossa capacidade de lidar com as respostas emocionais frente aos estímulos do ambiente. Portanto, essas dicas que eu dei, de ter noites boas de sono, de ter uma melhor compreensão sobre os seus próprios comportamentos, assim como sobre a sua relação com o seu ambiente, é importante para que você venha ter uma maior consciência emocional, para que você venha ter maior clareza sobre as suas emoções e sobre os seus comportamentos. E com isso, consiga desenvolver melhores estratégias que te auxiliem
a lidar com o problema, a lidar com a causa do problema. Portanto, pessoal, dê atenção para as suas emoções. Dê atenção para as suas respostas emocionais. Dê atenção para o fator aceitação. Aceitar quem você é, aceitar os seus próprios comportamentos, aceitar as suas emoções. Porque é a partir da aceitação que vem a identificação, que vem o entendimento dos seus próprios comportamentos. E a partir disso você fica em uma melhor posição para controlar seus próprios comportamentos, para prever possíveis comportamentos que serão apresentados. Isso vai te ajudar a ter mais clareza sobre o todo, sobre o seu ambiente, sobre os seus comportamentos, sobre suas emoções, e com isso você poderá ter uma maior possibilidade de desenvolver estratégias mais eficientes e mais eficazes para lidar com essas situações do cotidiano. Então, pessoal, esse vídeo foi sobre a desregulação das emoções. Eu espero que tenha te ajudado a perceber algumas coisas que você antes não percebia, a lidar melhor com as suas emoções, tá bom? E que o seu repertório comportamental, a partir desse vídeo, tenha sido aumentado e melhorado. É isso que eu espero, tá? Esse é o papel aqui no meu canal no YouTube, é a melhorar e aumentar o repertório comportamental de vocês para lidar de uma melhor maneira com as situações do ambiente, do seu cotidiano. Portanto, pessoal, se esse vídeo te agregou em algo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, encaminha ele para outras pessoas, para que elas também possam ter acesso ao conteúdo aqui do canal. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, espero que fiquem bem e até mais.